E vindo aqui em configurações, vamos olhar primeiro equipamentos, né? Você já vai ter alguns painéis, pode criar novo painel, criar potência de painel que você quiser em Watt, né? De 700 eu não vou criar não. Qual que você quiser, inversor, pode criar o inversor que você quiser, pode apagar, editar, criar novo, desativar algum para não ficar aparecendo na proposta, criar potência de painéis dos que mais você usa, potência que você usar, tá certo? E isso tudo vai servir para execução da proposta, para facilitar a gente lá. Tipo de telhado, como já mostrei, se quiser acrescentar um novo, quiser editar alguma coisa que você edita, tá certo? E o importante para a proposta, que vai gerar um tempo inicial para você, é a precificação. Aqui nós temos o componente. Vamos criar, por exemplo, mão de obra. Se quiser caixa alta, você bota. Se você quiser caixa baixa, você coloca, tá bom? Pode escrever uma breve descrição. Você pode colocar ele que seja mão de obra por quilowatt pico, valor fixo por módulo, tá certo? Valor fixo em reais. Nesse caso, por exemplo, por módulo eu vou usar aqui valor fixo em reais e vou usar faixa de valor. Vou habilitar faixa de valor. E quero que a mão de obra seja um valor fixo por número de painéis, por exemplo. E vou adicionar aqui. Eu quero que de 1 a 4 painéis, minha mão de obra seja, tô chutando, hein, gente, R$ 550. Se for de 5 a 8, que ela seja agora R$ 700. Se for de 9 a 12, ela passe para R$ 900. Se for de 13 a 16, que ela passe para R$ 1.200, certo? E salva. Deixo ativo, tá? Vai ter uma condição de telhado aqui, eu já mostro já. Salvei. Vou criar um outro componente aqui, materiais. Vou também por valor fixo, usar faixa de valor e materiais, por exemplo, eu gosto que seja em quilowatt de inversor, porque quanto vou dizer de 1 a 3, sei lá, vou gastar R$ 800. Quando o inversor aumenta, vou botar aqui de 3,1 a 4,9, menor que 5, eu já aumento o meu custo em função do cabo, né? É um principal fator que vai influenciar. De 5 a 7,4, eu já tenho, sei lá, 1.250 de equipamento. De 7,5 a 11 a 10, eu já tenho, sei lá, 1.500 de materiais, certo? Por isso que eu prefiro que seja materiais em quilowatt de inversor, certo? Mas você tem várias opções aqui. Vou colocar um outro componente, distância, valor fixo. Aliás, distância vai ser quilômetro, quilômetro por distância, né? Reais por distância em quilômetro. Eu vou adicionar uma faixa de valor aqui de 1 ao infinito. Vou chutar aqui R$ 2 por quilômetro, né? Aí é só fazer o cálculo. Posso ter um outro componente aqui, concreto. Eu vou usar concreto quando? Vai ter faixa de valor aqui,
Vou deixar por número de painel, mas eu não vou detalhar, vou botar de 1 ao infinito. Vou dizer que eu gasto R$40 por cada painel. E vou colocar um condicionante aqui. O condicional é quando for um solo com aquela estrutura metálica, né, que a gente chama aqui o solo metálico. Só quando for esse tipo, ele vai ligar esse componente e vou salvar. Depois disso, eu gero aqui em pacotes e vou criar um novo pacote. Vou colocar um exemplo aqui sem imposto. Eu não coloquei imposto lá, vou colocar esse aqui sem imposto. Aí eu tenho duas formas, ou eu vou colocar meu lucro sobre o total ou sobre o serviço. Quem vai colocar imposto, você também vai colocar o imposto sobre serviço ou sobre total. Se você botar o imposto algum componente sobre total, você tem que colocar o lucro sobre total, senão ele não vai aceitar. Se você colocar algum componente sobre serviço, você tem que botar sobre serviço. Vou colocar sobre total aqui, vou botar esse exemplo de 20. Quais componentes eu quero nesse pacote? Eu posso escolher os que eu quiser, certo? Como eu posso deixar ativo ou desativar esse pacote, certo? E ele está aqui. Eu tenho um simulador, se eu quiser, para vocês terem uma ideia de como funciona. Posso usar nesse simulador, por exemplo, digamos que eu tenho um kit que é 7.500. O imposto, vou usar o pacote sem imposto, foi só esse que eu criei. Vou estar me dando aqui já a base de lucro de 20%. E aqui ele vai me dizer potência em quilowatt pico, né? Aí a quantidade de placa, digamos que foi 10 painéis de 610, né? 10 módulos, né? Tá me dando 600. Aqui você calcula na mão, que você tá fazendo só uma simulação, tá? Um inversor de 6 e uma distância de 50 km. Aí ele calcula o seu valor total aqui e tá dando seu lucro. Se você quiser, você aumenta o lucro. Você pode colocar a casa decimal aqui, tá certo? Mas na proposta isso vai ser mais rápido. Isso aqui é para você ter um simulador para verificar se o seu componente está interessante, ok?